importantes áreas de memória e audição. No lobo parietal, tá? Seria a parte de controle espacial. E no occipital, a parte da visão, tá? Essas quatro informações seriam importantes vocês saberem. Parte da frente, parte de controle do nosso comportamento, planejamento. Temporal, parte de memória e audição, como ele fica próximo do facial, do lobo parietal, que fica mais embaixo, e o occipital atrás, que fica a parte de visão, tá? Então, o nosso controle da visão no cérebro fica bem próximo da nuca, não fica próximo dos olhos. Os principais do nosso corpo, tá? Pensamento, controle voluntário do nosso movimento, linguagem, julgamento e percepção. Normalmente é tudo aquilo que a gente acha que a gente faz porque tem vontade, né? Pensamento, linguagem, julgamento. Essas seriam as funções principais do corpo, de vocês. E nós temos aqui duas áreas que são bastante importantes, que é a área somatosensorial, ou dos sentidos, e a área motora, tá? Que controla todo o nosso comportamento motor. Aqui, a visão, então aqui é o cerebro que fica na parte de trás, né? E aqui a parte de audição, que fica bem próximo também, então onde fica a orelha. Essa partezinha aqui controla todo o nosso movimento motor, e essa parte em verde, todas as nossas sensações e a nossa sensibilidade, tá? Esse aqui seria um esqueminha, tá? De mais ou menos como que é o plano, que mostra como que seria mais ou menos a visão que o cérebro tem do nosso corpo. Tá? Então seria um homem com uma cabeça enorme, uma boca gigante e um corpo bem pequenininho, tá? Com mãos também bem grandes, porque essas seriam as áreas que não possuem maior inervação e necessitam de uma área cerebral correspondente maior, tá? É quando passa o corpo cerebral, tudo bem? Então a gente passa para aquela parte mais interna chamada de encéfalo. O que vocês precisam saber é a divisão de tálamo e hipotálamo, tá? A parte do tálamo, ela estaria associada com a parte de comportamento emocional, tá? A gente vai ver depois que faz parte do sistema límbico, que é o sistema que controla as emoções, tá? Mas uma área do encéfalo que eu queria chamar a atenção de vocês é a parte... eu já volto as figuras para vocês verem, tá? É a parte de hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele está relacionado à parte de órgãos viscerais, tá? Então, controla o funcionamento aí do estômago, intestino, rim, tá? Toda essa parte de vísceras, tá? Além disso, ele também relaciona o funcionamento das nossas glândulas, parte do sistema endócrino, parte de hormônios, tá? Com o nosso sistema nervoso. Por isso que a maioria das pessoas, quando tem algum distúrbio parte hormonal, também tem alteração do comportamento. Isso seria, exemplo, a TPM, tá? Por exemplo, que causa uma certa irritabilidade. Quem tem problema de tireoide, normalmente tem algum tipo de consequência comportamental, normalmente deixa a pessoa mais irritada, tá? Pelo próprio modificação hormonal na mulher. Relatos diferentes, tá? Normalmente a irritabilidade é devido à parte de apetite, de sono, de comportamento sexual, tá? Quem toma remédio para perder o apetite? Como ela age em região hipotalâmica, você perde o apetite, perde o sono e perde o comportamento sexual, tá? Não tem como desvincular uma coisa da outra, tá? Uma vez que todas essas funções, elas são atribuídas ao hipotálamo, tá? Tá? Por exemplo, quem toma qual? Olha o texto da prova, tá? Vamos pensar em quem faz uso de êxtase, por exemplo, de algum tipo de anfetamina, tá? Que a gente viu que se divide em fonte, parte de mesencéfalo e bulbo, tá? Isso a gente separadinho tem cada uma das principais funções, tá? O que a gente precisa saber sobre a fonte e o bulbo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, então, parte de fonte e parte de bulbo. Eles estão relacionados aos comportamentos que não dependem da nossa vontade.
Como a gente viu, que depende da nossa vontade, está mais externo no córtex. A parte de emoções está bem no meio, na parte de mesencéfalo. E o controle do nosso organismo, que não depende da nossa vontade, na parte de tronco encefálico. Então, por exemplo, a respiração, frequência cardíaca, tá? Pressão arterial, tudo isso é função de tronco encefálico, tá? De uma maneira geral, parte de ponte e de bulbo, tá? Já no que respeita ao mesencéfalo, e tem o movimento dos olhos, visão e audição, também estaria relacionado a tronco encefálico. Mas as funções principais que eu gostaria que vocês se lembrassem na prova, tá? Seriam as funções vitais, atribuídas ao tronco encefálico. Controle da frequência cardíaca, respiração e pressão arterial, tá? E a nossa última parte, o cerebelo, tá? Ele é como se fosse um cérebro em miniatura, fica logo abaixo, né, do nosso telencéfalo. Também se divide em dois hemisférios, só que ao contrário do nosso encéfalo, o lado direito do cerebelo controla o lado direito do corpo, tá? Não é cruzado. Só a parte de encéfalo que é cruzado. Isso, tá? Ele tá deitadinho, essa aqui é a parte de medula, tá? Tem que ficar em pézinho, ele tá meio bem mais deitado. Não, olha a mão. Tá? Ele é um pouco menor do que o cerebelo. Fica logo abaixo do telencéfalo, tá? Controle motor, ele estaria naquela área do córtex, chamada de córtex motor, tá? Só que, quando a gente recebe a informação de comando motor, tá? Vem pelo sistema nervoso periférico, chega até a área do córtex relacionada ao sistema motor, ele precisa passar por alguns ajustes que são funções, então, do cerebelo. Então, por exemplo, tanto de força que a gente precisa para poder executar determinados movimentos, parte de todo muscular, tá? Você é mais contraída, você é mais relaxado, parte de equilíbrio e parte de postura, tá? Então as informações chegam até o córtex motor, são enviadas ao cerebelo, onde essa variação é feita, volta novamente para o córtex motor, que leva através do sistema nervoso periférico nos órgãos receptores, tá? Então o cerebelo teria como função ajustar o comportamento, a parte de comportamento motor, tá? Seria então avaliar postura, equilíbrio e a parte de tônus muscular, tá? Quem tem derrame, que atinge a área de cerebelo, tá? O AVE também pode atingir a área de cerebelo, são pessoas que não conseguem parar em pé porque não tem equilíbrio, tá? Algumas pessoas que andam de lado e vão bombando conforme andam devido à função de cerebelo, tá? A lesão no cerebelo. Então, o derrame pode atingir qualquer área do cérebro, inclusive a parte cerebelar, tá? Bom, para vocês em relação ao sistema límbico, tá? Não é uma divisão anatômica